Agora, então, nós vamos resolver o exercício 2. No exercício, então, a gente tem dados de um experimento onde hamsters tinham dois fenótipos, né, que é o cor do pelo, claro e escuro, e recebem três diferentes tipos de dieta, né, A, B e C, e foi registrada então a diferença de peso entre o fim e o início do estudo nesses dados aqui que estão nesse momento organizados em uma tabela, né, com duas linhas representando os fenótipos e colunas aqui representando as dietas, e a gente quer organizar esses dados de uma melhor forma. Tá? Então, a primeira tarefa é criar um data frame no qual cada hamster vai ser uma linha, então, ou seja, cada um desses dados aqui, que é um dado de um dos hamsters, vai ocupar uma linha. E as colunas, então, vão identificar a cor, a dieta e exatamente a diferença de peso obtida. Tá? Então, vou criar aqui o primeiro passo, vou criar a variável que representa as diferenças de peso. Tá? Como diz aqui, os pesos têm que estar criados num objeto chamado pesos. Né? Então, vou fazer isso através de um vetor C, né? Onde eu vou colocar os números aqui na ordem que estão para ser mais prático. Lembrando de colocar vírgula aqui na separação que tem ali das colunas das dietas, né? E continuando então com os dados dos ratos escuros. Então aqui a gente tem os 18 objetos de peso. Tá? As próximas duas variáveis desse banco, nós vamos ter que colocar as informações então de cor e de dieta, e o mais fácil para isso vai ser criar então sequências, né, ou repetições, que depois nós vamos converter em fatores, né, de acordo com a ordem que esses objetos foram colados aqui dentro do meu vetor. Então, o mais fácil é ver que os 9 primeiros valores foram de ratos de cor clara e os outros 9 de cor escura. Então, eu posso criar o vetor cor, né, que vai ser uma junção de duas repetições. Né? A repetição do número 1, que eu depois vai ser o nível que eu vou chamar de cor clara, 9 vezes, junto com a repetição do número 2, que vai representar a cor escura 9 vezes. E agora eu vou converter, então, esse vetor cor num fator. Na verdade, eu posso fazer isso nessa própria criação aqui desse vetor, né, cor, colocando a função sFactor por fora aqui dessa criação através da função C, e atribuindo então os níveis desse fator cor, né, como claro, que representa o código 1, e escuro, que representa o código 2, na ordem, né, como tem que ser através da função levels. O dieta, então, vai ser um pouco diferente, né? Na verdade, eu tenho uma repetição, vou chamar então de números 1, a dieta 1, A de número 1, B de número 2, C de número 3, e eu vou querer repetir então o valor, cada um desses valores 3 vezes. Né? Então, eu vou fazer 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, e a mesma coisa para baixo. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, porque foi nessa ordem que eu colei. Né?
Então, só vou fazer fora aqui para ilustrar, né? Se eu criar uma repetição de 1 a 3 e da sequência de 1 a 3, né? E colocar simplesmente 3 vezes, nós sabemos que o R vai fazer a sequência 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai repetir a sequência inteira, né, 3 vezes. Não é o que nós queremos. Né? O que nós queremos é que ele repita cada número desses 3 vezes. Então, para isso, a gente tem que informar que esse argumento, esse número 3, é o número de repetições de cada elemento da sequência. Né? Então, aqui, 1, 1, 2, 2, 2 e 3, 3, 3. E eu quero fazer isso 2 vezes. Então, eu posso tanto colar aqui no vetor C 2 vezes essa repetição, né? Ou eu posso, que eu acho mais fácil, fazer essa repetição ser repetida 2 vezes. Porque aí nós sabemos que sem colocar it, ele vai fazer todo aquele bloco ser repetido 2 vezes. Né? Então, exatamente como a gente queria. Tá? De novo, isso é na verdade um fator, então por fora disso tudo eu vou colocar o S-factor. E depois atribuir os níveis. O 1 é A, o 2 é B e o 3 é C. Não tinha rodado os outros ainda. Tá? Mas essas são as variáveis separadas, né? Nós queremos agora que elas fiquem todas juntas dentro de um data frame chamado hamsters. Então, eu faço isso através da função dataFrame e informo as colunas, né, de acordo com a ordem que eu quero ali, que está explícita. É dieta, cor e pesos. Aqui eu tenho meu dataFrame, que eu posso olhar aqui. Né, e temos exatamente como queríamos, né? 0, 1 e 1, 3 e 7. Os dados da dieta A e claro. Ratos claros. Então, temos a disposição correta dos dados aqui, como tinha que ser. Encerra-se aqui o exercício 2. E vamos passar para o exercício 3, já que ele se trata dos mesmos dados. No exercício 3, nós queremos então fazer algumas análises com esses dados do hamsters, dos ratos. Né? Então, a primeira tarefa é criar um objeto chamado média, com a média de peso de todos os hamsters. Né? Então, o objeto média ele vai ser então calculado através da função min, onde eu vou querer então a média de todos os hamsters, dos 18 hamsters que estão, então, esses dados na coluna pesos dentro do DataFrame hamsters. Então, eu vou vou identificar aqui que eu quero dentro da função min a coluna pesos dentro do DataFrame hamsters através da notação nome do DataFrame, dólar, nome da coluna. Então, tem aqui que a média foi 0,74, né, indicando que eles, em média, todos juntos, sem separar por cor ou por dieta, em média, eles engordaram, cresceram 0,74 gramas, talvez, de peso do início ao fim do experimento. Então, nas duas próximas, o que a gente quer agora é a média por cor ou por dieta. Então, eu quero separar esse cálculo de média para cada
nível, então, do fator cor ou do fator dieta. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma análise bivariada, né, onde uma das variáveis é quantitativa, que é os pesos, e a outra variável é qualitativa, que é a cor ou a dieta. Então, uma das funções que a gente usa para ter estatísticas descritivas de uma variável quantitativa separada pelos níveis da qualitativa é o t-apply, né, do R. Tem o by também, né? Mas o t-apply para criar vetores, como é o caso aqui, ele é melhor. Né? Eu quero criar um vetor chamado média.por.cor. E no t-apply eu vou colocar primeiro a variável quantitativa, então hamsters pesos. Depois a variável que separa, né, o cálculo, que é a qualitativa, hamsters cor. E depois a função que eu quero que aplique na quantitativa separada pela qualitativa, que no caso é min, é média, né? Isso vai me gerar, então, um vetor de duas posições, porque eu tenho duas cores, né? Vendo, então, que, na verdade, os ratos claros, eles variaram bem mais de peso do que os escuros, né? A média deles foi de 1,2 para os claros e dos escuros só de 0,25. Para fazer por dieta, a mesma coisa. A média por dieta, t-apply pesos, aí aqui dieta e min. Então, eu vou ter um vetor que vai guardar 3 médias. Então, a da dieta A foi a dieta onde eles engordaram mais, a B que quase não variaram e a C que foi uma dieta intermediária aqui de peso. Para fazer, então, a questão 3, o final da questão 3, nós agora queremos, na verdade, uma análise com 3 variáveis, né? A média por dieta e por cor. Tá? Então, aqui tem 2 maneiras de fazer, que na verdade vem da mesma ideia, né? Que é criar um banco para cada cor e aí repetir as médias por dieta, só que daí para esses ratos daquela cor. Tá? A outra ideia seria fazer esse filtro não no banco, e sim dentro de cada variável aqui dentro do t-apply. Tá? Eu vou fazer a separação do banco primeiro, mas que eu acho que fica mais limpo o código, mas não tem, vai dar no mesmo resultado. Então, vou criar um banco chamado hamsters claros, que vai guardar os dados do dataframe hamsters, mas só para quando hamsters cor for claro. Então, eu estou selecionando as linhas do banco de dados aqui. Como eu não tenho colunas de interesse, porque eu quero todas, eu vou deixar em branco a parte de seleção de colunas. Lembrando que o dataframe nada mais é do que uma matriz, né? Então, eu posso... Opa, eu errei aqui, porque eu tenho um igual de comparação, né? Então, tem que ser 2 iguais e não um igual só. Tá? Então, ó, o hamster claro... Ficou o banco, então, só com os dados dos ratos claros. E o hamsters escuros vai ser a mesma coisa, só que para os de cor escura. Tá aqui. E aí eu tenho que repetir, né, o t-apply. Então, como eu vou criar isso num único objeto chamado média cruzada,
eu vou colocar então dentro de um C duas vezes a função tApply. Uma que vai fazer o tApply dentro do DataFrame hamsters claros e outra que vai fazer dentro do hamsters escuros. Então, tApply hamsters claros, hamsters claros, diet, min. E depois essa mesma coisa aqui, só que trocando para hamsters escuros, no pesos e na dieta. Tá? Então, tá aqui a média cruzada, né? Que guarda, então, esses 6 valores, né? Primeiro, então, das 3 dietas para hamsters claros e depois as 3 dietas para hamsters escuros. Aqui, infelizmente, a gente perde a identificação, né? No tApply, quando é uma variável qualitativa só, a gente tem, aqui não. E só para ilustrar, né, existe, que eu acabei não mostrando em aula, mas para fazer divisões de um banco, existe a função subset. Então, que faz essa ideia aqui de seleção de linhas de um banco dado uma coluna. Tá? Então, fazer subset do banco hamsters, para ter, por exemplo, os dados dos ratos claros, eu posso aplicar essa função subset de hamsters quando a cor é igual a claro. E ele vai dar o mesmo resultado que a gente tinha antes, ó, só dos 9 dados dos ratos claros. Tá? Então, na verdade, uma maneira mais fácil de escrever isso aqui sem ter que colocar o nome do banco de novo, né? Tanto no início quanto na seleção da coluna que a gente está usando para filtrar os dados que a gente quer. Ok? Então, encerramos aqui o exercício 3.